Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo, você, meu irmão, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Bom, estou passando aqui para desejar para você que vai ver esse vídeo, que você possa sentir a presença de Deus, que você possa entender a palavra do Senhor, que você possa tirar, extrair desse texto aquilo que a tua alma necessita, aquilo que você precisa. Bom, queridos, estou aqui para te convidar a participar deste canal, vai estar aqui na descrição desse vídeo, e convida você a se inscrever no canal, dar o like, o joinha, que é muito importante, e ativar os sininhos, assim, ative todas as notificações, tá? Para quando chegar vídeos novos você possa estar recebendo aí no seu celular, quando você abrir, quando você tiver um momento precisando ouvir a voz do Eterno, a voz de Deus, e você possa participar destes vídeos, deste canal. Esse canal aqui é Emunar. Emunar em hebraico no original quer dizer fé, né? Naquilo que nós confiamos, mas vai muito mais do que a gente possa imaginar. Então quero agradecer a Deus pela tua vida e você ter clicado nesse vídeo e você ter parado neste exato momento que você está aí. Que Deus possa te abençoar. Então convido você a divulgar este vídeo, a divulgar esse canal. Eu creio que Deus irá nos dar mais e mais mensagens, reflexões, opiniões, que esse canal também para opiniões, para divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa alcançar vidas. Eu quero compartilhar nesse dia de hoje a primeira mensagem que se encontra em Gênesis capítulo de número 22. Todo mundo conhece essa passagem porque vai falar do patriarca Abraão, né? Um homem que Deus escolheu para mudar a sua história. O pai da fé. Abraão é conhecido nas três maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Um homem conhecido como um homem que teve a coragem de sair da sua cidade, da sua terra, do meio da sua parentela. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 12 de Gênesis que Deus escolhe Abraão e o chama do meio da sua parentela. O seu pai Terá, que era um idólatra, ao qual fazia imagens de escultura para adorar a outros deuses. Deus resolve escolher a Abrão, né, antes de ser Abraão, e Deus se apresenta a Abrão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Interessante notar que Abrão não conhecia de fato a um Deus invisível, mas porém real. Abraão não conhecia absolutamente nada de um Deus ao qual chama e fala com ele. Já aí a gente percebe que Abraão, ele tem uma atitude de querer mudar, uma atitude que ninguém esperava. Como que você não conhece, você não viu, você não tocou neste Deus que está chamando, mas de fato algo ardia no coração. Porque quando Deus ele vem e fala aos nossos corações, o nosso coração arde porque ouvimos verdadeiramente a voz do Eterno. Porque a voz de Deus é diferente da voz do homem. Então Abraão ele sai, ele deixa a sua parentela, e aí o seu sobrinho Ló também vai com ele, e Abraão vai com a sua família. E a trajetória de Abraão é tão linda, tão perfeita, que Deus vai começando a trabalhar. Todo mundo conhece os primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15. Deus começa a falar com ele, Deus começa a enriquecer Abraão. E antes disso, Deus ele vai mudar a história de Abraão. Antes de Deus mudar o nome de Abraão, ele muda a história de Abraão. Deus dá riqueza, Deus lhe dá propriedades, Deus lhe dá servos, e Deus promete algo muito interessante. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai das nações.
A tua descendência será como a areia do mar. Interessante. Porque Deus se apresenta, e Deus, quando se apresenta, Deus apresenta-se com promessa. Abraão recebe esta promessa. E o desejo de Abraão era ter um filho. Porque o que Abraão tinha na sua casa era apenas um servo, um damasceno chamado Eliezer, que o servia, mas que não era filho das suas entranhas. Não era filho coabitado com Sara e Abraão. E o desejo dele era ter, para que o seu filho de carne assumisse toda a herança que ele deixara. Deus muda a história. E um belo dia, no capítulo 15, Deus chama Abraão para uma conversa e manda ele sair para fora da tenda e manda ele contar as estrelas do céu. Eu imagino que Abraão, naquela idade de aproximadamente 75 anos para frente, Abraão não consegue contar porque a velhice em si, ela não vai nos deixar a nossa vista cansada. Mas quando Deus os chama para fora da tenda e manda ele olhar para o céu, Deus é transparente. Deus vai deixar com que o céu esteja limpo, porque quando Deus se apresenta, Deus jamais vai deixar algo obscuro para que a gente possa ver a glória dele. Então Abraão percebe e observa e começa a contar as estrelas, mas ele não consegue contar todas porque ele se perde. Mesmo assim são as promessas de Deus na tua vida, na minha vida, meu irmão. Perceba que Abraão, ao contar as estrelas, Deus pergunta, imagino eu, o que você mais gosta? O que mais você quer em sua vida? Deus já sabia exatamente que Abraão desejaria ter um filho. E Deus realizou esse desejo. Deus falou para Abraão, não se preocupe, Abraão, porque você vai ter um filho. Você vai coabitar com Sara e vocês vão ter um filho. Como pode, sendo velho, e Deus fazer uma promessa? Deus é Deus, não existe velhice, não existe idade para Deus fazer promessa e cumprir a promessa. Abraão, mais cedo ou mais tarde, ele vem a coabitar com Sara e ela passa a ter este filho, ela engravida e ela vai ter a Isaac. Isaac quer dizer riso, alegria. Deus trouxe de volta para dentro do coração, para dentro da casa de Abraão, a alegria. Porque Sara até então era estéril. Imagina Sara desde a juventude, passando pela adolescência, passando pelo jovem, até chegar numa fase de mulher, adulta e não ter um filho. E justamente na velhice, Deus opera um milagre, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para a tua vida. Nada é impossível para você que está crendo, que está acreditando, que está depositando em Deus a sua confiança. Isso é emunar, fé naquele que tudo pode e naquele que tudo é. Então perceba aqui que Abraão, ele agora vai ter Isaac. Houve aquele problema com Agar e Ismael, que Abraão teve que mandar Agar, juntamente com Ismael, para ir para fora, ir embora. Porque houve uma contenda, houve uma briga entre o filho da promessa e o filho da escrava. Hoje percebemos que o filho da promessa é Israel de Deus, é Israel. E Ismael, toda a descendência dos árabes muçulmanos, todos esses são irmãos na realidade, mas existe uma briga, e essa briga é algo que só o Eterno pode nos explicar, que futuramente isso vai acontecer e que já está acontecendo na terra de Israel, no Oriente Médio. Enfim, Abraão passa a observar a promessa que Deus deu para ele. Imagine Abraão olhando para Isaac e dizendo, nossa, na minha velhice Deus cumpriu de fato a promessa que ele disse que iria cumprir. Abraão começa a amar a Isaac como qualquer pai ama o seu filho. Porque era o filho da velhice. Era tudo que Abraão desejaria ter. Isaac. E de repente Deus vai se apresentar. Porque quando antes de Isaac, Abraão se dedicava para Deus. Abraão buscava a Deus. Abraão tinha em primeiro lugar a Deus. Só que aquela promessa foi tirando um pouco o foco de Abraão em ter Deus como em primeiro lugar. Abraão foi esquecendo um pouco do altar do Eterno. Precisaria Abraão estar voltado-se para Deus. E agora Deus vai lhe fazer uma prova real que se verdadeiramente Abraão amava a Deus, se Abraão verdadeiramente estava
crendo piamente no Deus que fez a promessa. Deus gentilmente vai se apresentar a Abraão. Eu imagino Deus chegando e falando: Abraão, o que você mais ama hoje? O que você mais deseja? O que você mais gosta? É lógico que seria Isaac. Deus vai lhe pedir a Isaac. Deus vai chegar para Abraão e vai dizer: Abraão, eu quero o seu filho como um sacrifício. Eu quero que você sacrifique Isaac para mim. Como pode um Deus querer aquilo que ele deu para Abraão como uma promessa, agora Deus está pedindo de volta? Existem coisas em nossa vida que nós não sabemos explicar. Porque o pensamento de Deus não é o meu pensamento, não é o teu pensamento. Deus vai pegar Abraão e vai lhe chamar. E Abraão, com o coração partido por dentro, imagino eu que ele vai e ele começa a entender o mistério de Deus. E de repente Abraão, eu vejo na Bíblia, nas páginas sagradas, que Abraão não questionou, Abraão não discutiu, Abraão não falou absolutamente nada, tipo, não, Deus, não posso, eu não posso fazer isso. Deus muitas das vezes vai nos provar naquilo que mais gostamos, porque aquilo que mais gostamos é o que tira o foco de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Não coloque riqueza, não coloque a sua roupa. Mas o Senhor, Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Perceba que Deus agora o chama, Abraão. E eu quero ler com você aqui em Gênesis, no livro de Bereshit, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, o verso de número 8. Depois que Abraão disse para os seus servos: vocês vão ficar aqui porque eu e o menino vamos subir ali no Moriá, no monte, adoraremos e voltaremos até vocês. Abraão sobe convicto de que ele irá prestar um culto para Deus e irá voltar. Olha a confiança. Diz a palavra que Abraão, ele corta a lenha e coloca sobre Isaac. Isaac vai carregar a lenha até o monte Moriá. Os versos de número 6 e 7 são contundentes porque vai nos dizer. Verso 7. Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Guarde isso. Cordeiro. Cordeiro. Onde está o cordeiro para a oferta queimada, ou para o sacrifício? Verso 8. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Essa palavra Deus proverá. O proverá aqui, muitos dizem Jeová Jireh. A palavra Jireh no hebraico, ela tem um significado diferente do português. No original que a gente estuda, essa palavra Jireh ou proverá é verar. Verar. Ou seja, ficaria Deus verá para si o cordeiro para o holocausto. Até aí tudo bem. O verso de número 8 vai falar de cordeiro. Isaac vai falar de cordeiro no verso 7. Só que no verso 13, perdão, diz a palavra assim: e Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um cordeiro, um carneiro. Guarde o nome carneiro. Preso pelos chifres em um arbusto, e Abraão foi e tomou o cordeiro, o carneiro, e ofereceu como oferta queimada no seu lugar do seu filho. Amados, essa palavra que lemos, ela existe várias formas de se fazer uma exegese de um texto, da hermenêutica do texto, ou de uma oratória do texto. Existem vários pregadores, várias mensagens, você que está ouvindo já pregou ou já estudou, mas algo que me chama a atenção dentro desta palavra, entre os carneiro, entre os cordeiro e o carneiro. Isaac vai levar madeira nas costas, vai levar a lenha, vai levar o fogo.
Ele prepara o altar, tudo bonitinho. Abraão vai preparar tudo perfeito para o sacrifício. Mas precisaria de algo, porque sem derramamento de sangue, é necessário ter derramamento de sangue na época. Era para se cumprir a oferta, era necessário vida, porque a vida está no sangue. E naquele momento, Abraão, com o coração partido, mas convicto e confiando no Deus de Israel, ele vai imolar aquela faca, ou como você quer imaginar, um punhal, algo cortante, enfim. E quando ele dá uns passos para trás, ele imagina, Isaac está recebendo uma sentença que não era para ele. Mas eu vejo algo tremendo acontecendo aqui. Eu vejo o verar de Deus levando-nos para a cruz do Calvário. Eu vejo Deus levando totalmente algo que iria ficar na história da humanidade. Quando Abraão levanta para si, para sacrificar Isaac, quando ele aponta aquele punhal ou aquela faca para matar Isaac, para sacrificar, o anjo brada do céu e diz: não, Abraão, não faça nada disso, não precisa você fazer mais nada. Eu sei que você teme a mim. E quando ele vai virar para o lado, Abraão vai ver um carneiro com seus chifres pendurado em uns galhos. E ele sacrificou, não foi o cordeiro. Abraão sacrificou o carneiro. O que eu vejo aqui, eu vejo Jesus sendo anunciado por Deus no Monte Moriá. Deus ali está apontando para o filho dele, que iria ser sacrificado na cruz do Calvário. O proverá de Deus, ou o verá de Deus, ao qual Abraão disse: Deus verá para si o cordeiro. Ali está tipificando ao próprio Cristo Machia, o Messias ungido de Deus para salvar a humanidade. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29, João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Jesus foi o Cordeiro Pascual. Jesus foi o Cordeiro sacrificado no Monte Caveira. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu louvo a Deus que fomos salvos na pessoa bendita de Jesus. Eu louvo a Deus que nós estamos na presença de Deus. E através de Cristo nós somos salvos na pessoa bendita dele. Essa foi a provisão, a previsão de Deus, o verar de Deus para a humanidade. Se você que está escutando essa mensagem que tocou no teu coração, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer a luz sobre você. E todas as vezes que você lembrar, Deus proverá. Deus proveu para si o Cordeiro. Jesus, o Messias, é o Cordeiro que morreu por mim e que morreu por você. Você que está afastado da igreja, ou você que ainda não é crente, está em dúvida, chegou o tempo de você levantar a tua mão, de você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Procure um lugar onde você se sinta bem, uma igreja mais próxima da sua casa, onde você estiver. E vá lá, levante sua mão, aceite a salvação em Cristo, o nosso Messias ungido. Que Deus abençoe a tua vida. Quero desejar aqui para você ótima noite e que o Senhor possa te abençoar. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Em breve iremos estar preparando mensagens